Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando a edição do Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. Lembrando que você pode acompanhar as nossas informações através também do YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias ou mesmo no Facebook. E também a Hora da Notícia no Facebook, onde você encontra informações impressas apresentadas diariamente. As informações aqui apresentadas também estão compostas em sites com as mesmas denominações, Jornal Tele Brasil Notícias ou mesmo também a Hora da Notícia. Sendo assim, vamos agora chamar as nossas principais manchetes de hoje. Equipe econômica se reúne com a Febraban para discutir o crescimento do país. A Anatel lança site que permite consultar qual a empresa que está ligando em seu celular. Real Gabinete Português de Leitura foi eleito uma das 10 mais bonitas bibliotecas do mundo. Tudo isso e muito mais informações no Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E começamos o Tele Brasil Notícias falando aqui em São Paulo. A equipe econômica se reuniu com a Federação Brasileira dos Bancos, que é a Febraban, e tudo para discutir o crescimento do país. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, da Agricultura, Carlos Fávaro, e da Gestão e Inovação Pública, Esther Dweck, participaram da reunião com os maiores banqueiros do país. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, também estava presente. O encontro foi a portas fechadas. Na saída, os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet falaram com a imprensa. Haddad comentou sobre a nova regra fiscal, que deve ser validada pelo presidente Lula até abril, e também falou sobre a redução de imposto para a indústria. O Congresso está maduro, obviamente que nós temos deputados e senadores, que estão tomando posse agora, mas há nas duas casas um ambiente muito favorável e isso tem um impacto muito forte no crescimento econômico. Vai melhorar a vida das empresas, vai melhorar a vida da indústria, vai dar mais transparência para o sistema tributário, vai permitir que a gente avance no segundo semestre para discutir a questão da regressividade do sistema tributário que penaliza as famílias mais pobres. Então tudo isso está na agenda econômica do país. A ministra Simone Tebet disse que o país ainda está dividido ao meio e que a estabilidade econômica passa necessariamente pela estabilidade das instituições e ressaltou a importância da harmonia entre os poderes. Sem isso, não dá para falar em baixar a taxa de juros de 13,75, não dá para falar em garantir uma inflação mais baixa, em crescimento econômico e geração de emprego e renda e qualidade dos serviços públicos. Democracia é o grande guarda-chuva. Vamos agora falar do emprego aqui no país. Sim, a área de trabalho que, infelizmente, em dezembro registrou demissões, mas também teve admissões. Em 2022 foram criados mais de 2 milhões de vagas.
Depois de 5 meses desempregado, em dezembro, Hugo conseguiu uma vaga nesta loja de roupas. Quero crescimento, não quero ficar na mesma vaga muito tempo não, quero crescer dentro da empresa. Em 2022, o Brasil registrou saldo positivo na geração de empregos. Foram 2.037.982 novos postos de trabalho. Comparado a 2021, o saldo final teve queda de cerca de 26%. As 5 atividades econômicas pesquisadas ficaram com saldo positivo na criação de empregos em 2022, com destaque para o setor de serviços, seguido do comércio e da indústria. Em todas as unidades da federação, houve mais contratações que demissões. Ao todo, o Brasil terminou 2022 com 42.716.000 postos de trabalho com carteira assinada, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. O salário médio de admissão no ano passado foi de R$ 1.944. O Ministério do Trabalho também divulgou o resultado de dezembro. Com mais demissões que admissões, foram 431 mil postos de trabalho fechados. A diretriz do novo governo é melhorar a qualidade do emprego no país. Valorização da negociação coletiva, valorização do mercado de trabalho, da formalização do mercado de trabalho. Isso vai impactar na qualidade do trabalho para o futuro. Saúde. Vamos agora falar do mês de fevereiro, que é o Fevereiro Roxo, e é dado atenção à conscientização sobre 3 doenças principais: lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a fibromialgia, doença que não se sabe a causa e pela qual também não há indicativo de cura. No caso, as mulheres são em sua maioria as que mais são atingidas. Vamos à reportagem da TV Encontro das Águas. A médica intervencionista da dor é a especialidade médica que cuida das pessoas com fibromialgia. A anestesista Juliana Prado fez uma especialização de 2 anos nesta área e hoje atende diversos pacientes que, em sua maioria, não conseguem identificar a doença. Então, se você tem dor no corpo que dura mais de 3 meses, que pode sim estar associado a ansiedade, depressão, irregularidade do sono, alterações intestinais, procure um especialista para que possa ser avaliada a possibilidade de diagnóstico de fibromialgia. As causas da fibromialgia ainda são desconhecidas pela ciência, mas a maior incidência continua sendo entre as mulheres e também não se sabe o motivo delas serem tão atingidas pela doença. A medicina está evoluindo bastante nos estudos. Podem ser várias causas associadas, mas não se tem a causa definitiva ainda. Associa-se causas imunológicas, grandes traumas emocionais e também traumas físicos como causa da fibromialgia. 8 em cada 10 casos são mulheres, mas nós também não sabemos o motivo por nós mulheres sermos mais acometidas. Parte do tratamento da fibromialgia envolve remédios e o canabidiol, produto extraído da planta cannabis. Ele serve para amenizar as dores do paciente. A atividade física, exploração à luz solar, higiene do sono e alimentação saudável também ajudam a tratar os sintomas da doença. Por enquanto, a fibromialgia é uma doença que não tem cura, mas é possível conviver com essa condição e ainda ter qualidade de vida. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Pois é, o mês de fevereiro aí apresenta vários feriados, né? E realmente é importante porque são prolongados que permitem você se movimentar, fazer turismo no país e também ajudar a economia. A expectativa desse setor é pelo menos
num faturamento em torno de 74 bilhões de reais. Vamos observar. Segundo o calendário oficial, serão 14 feriados nacionais e pontos facultativos. E de olho nessa oportunidade, as agências de viagens do país já estão se programando. O Nordeste cresce bastante, como o Sul do Brasil, já que o brasileiro que não conseguiu ir para os Alpes suíços, ele consegue ir para Gramado, para Porto Alegre, para a região de Florianópolis. Em 2023, eles devem injetar mais de 74 bilhões de reais no turismo brasileiro, um crescimento de quase 3% no faturamento do setor neste ano. O resultado é uma demanda maior nos aeroportos, nas rodoviárias, no comércio, na rede hoteleira, nos atrativos turísticos das cidades, entre outras atividades econômicas movimentadas pelo turismo, resultando em mais emprego e renda para os brasileiros. E para quem está pensando em viajar neste ano, todo cuidado é pouco na hora de programar e comprar pacotes de viagens e passagens aéreas. Procurem agências sérias, verifiquem se essas agências estão no cadastro do Ministério do Turismo, que isso é fundamental. Conheça o histórico de quem está oferecendo. Vamos falar agora dos telefonemas abusivos, uma preocupação que todos nós temos. E para impedir, então, o telemarketing abusivo, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, lançou um site que permite o usuário consultar qual é a empresa que está ligando para o seu telefone fixo ou mesmo o telefone móvel. Vamos observar. Aquelas chamadas telefônicas que frequentemente vêm de números desconhecidos e oferecem produtos e serviços não solicitados ou telecobranças são os spams. E muitas vezes incomodam bastante. A partir desta quarta-feira, é possível consultar qual é a empresa que está ligando para seu telefone fixo ou móvel. Para isso, basta acessar o site www.qualempresameligou.com.br. O site é uma iniciativa da Anatel em parceria com empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. E com a informação em mãos, o usuário pode acionar a justiça quando achar que as ligações são abusivas. De acordo com a Anatel, o número de chamadas curtas de spam com duração inferior a 3 segundos entre junho de 2022 e janeiro deste ano diminuiu 40%. Isso representa 41 bilhões a menos desse tipo de ligação. E agora na saúde, falamos então do dia 4 de fevereiro, que foi o Dia Mundial do Câncer. No Brasil, realmente a meta é reduzir em 28% essas mortes e também evitá-las, né? E o foco é a prevenção e o tratamento. Vamos observar. Sempre cuidadoso com a saúde, Albino conta que tomou um susto quando há alguns anos procurou um médico com sintomas de gripe. Comecei com a gripe. Aí aquela gripe foi demorando a melhorar e aí fui na emergência. Fizeram uma tomografia e aí apareceu um nódulo no pulmão. Segundo ele, a cura do câncer de pulmão só foi possível porque a doença foi diagnosticada logo no início. A primeira coisa a fazer é procurar um especialista e iniciar o tratamento o mais rápido possível. O tratamento precoce é importante, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Esforços conjuntos da Organização Mundial da Saúde com o governo brasileiro visam reduzir os casos de mortalidade evitável, como o de albino, em até 28% até 2030. Apesar de positiva, essa redução ainda está distante dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que estabeleceu até 2030 a diminuição do risco de morte prematura de 1/3 para doenças crônicas não transmissíveis, que inclui os diversos tipos de câncer. O estudo, divulgado pelo INCA, também alerta que a perspectiva é que os casos de câncer continuem a aumentar, principalmente em países de baixa e média renda, como o Brasil. Por isso, de acordo com a pesquisadora da OPAS, Larissa Veríssimo, é preciso investir mais na prevenção e, como ocorreu em relação ao câncer de pulmão, os esforços têm que ser contínuos e de longo prazo. Temos que continuar trabalhando
contra o tabaco, o álcool, promovendo uma alimentação saudável e, especificamente em relação ao câncer, trabalharmos fortemente, né, com a vacinação contra o HPV nas meninas e nas jovens e a prevenção mesmo por meio do rastreamento. E ainda falando de saúde, um número surpreendente de adultos convive com a diabetes que triplicou nos últimos 30 anos, aqui nas Américas. A informação é da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Vamos observar. A informação é da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. São pelo menos 62 milhões de diabéticos. Número que certamente está subestimado, pois muita gente tem a doença, mas não foi diagnosticada. Quando tinha 15 anos de idade, Marina passou 3 dias em coma. Tudo por causa de uma complicação metabólica. Ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1, que é quando o sistema imunológico ataca as células do pâncreas, que deixa de produzir insulina. Quanto mais atividade física eu faço, menos insulina eu tomo, e aí é mais fácil de controlar, né? Porque maior quantidade de insulina, mais probabilidade de erro. Então, quando você come menos carboidrato e você faz mais atividade física, a probabilidade de você errar é menor. Eu tenho 22 anos de diagnóstico já e não tenho nenhuma sequela. Então, eu quero conseguir um dia dar uma entrevista para você e falar, eu tenho 40 anos de diagnóstico e não tenho nenhuma sequela. Diferente do tipo 1, o diabetes tipo 2 está ligado à falta de exercícios físicos e com a má alimentação, que levam o organismo a se tornar resistente à insulina ou a não produzir o hormônio da forma que deveria. Essa alimentação, aquilo que você falou, mais ultraprocessada, o industrializado, a quantidade maior de açúcares nesses alimentos, então açúcares conservantes, e isso leva, assim, ao aumento de peso. E essa gordura que está aumentada no corpo leva ao aumento do diabetes, né? Essa insulina, ela não consegue ter uma ação adequada por conta da gordura, então leva a esse aumento do diabetes. Conseguir ter uma dieta saudável e uma rotina corrida pode ser um desafio. E para muita gente, nem é uma questão de escolha. 33 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar, ou seja, não tem garantia de acesso ao mínimo necessário, muito menos a escolher alimentos saudáveis. Segundo os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a diabetes é a 6ª causa de mortes nas Américas e a principal causa de cegueira em pessoas entre 40 e 74 anos, amputações de membros inferiores e doença renal crônica. A diabetes é crônica, não tem cura, mas pode ser controlada com mudanças no estilo de vida e tratamento médico. Uma dieta adequada, uma alimentação equilibrada, sem açúcares, né, que isso é super importante, carboidratos integrais e também uma atividade física, que é muito, muito, muito importante para diminuir essa glicemia alta que está no sangue. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Condomínio, dia a dia. Muito bem, o Tele Brasil Notícias sempre com novidades para você. Nós teremos a partir de agora o quadro Condomínio Dia a Dia. E como nós temos aí já o nosso quadro empresarial internacional, tivemos a convidada, a doutora Cirlei Alexandre, que vai a partir de agora participar conosco toda semana, respondendo as suas perguntas que você pode enviar aqui para a produção do Tele Brasil Notícias ou mesmo para o nosso e-mail que está aparecendo embaixo. Doutora Cirlei, vamos falar então sobre condomínio dia a dia, que é uma coisa que convive com os nossos familiares, nossas pessoas de conhecimentos rotineiros e também as atividades. Condomínio é regulável por onde? Existe algum estatuto, existe alguma norma que regula ele?
Atualmente, com o novo Código Civil, hoje o condomínio ele é legislado, né, pelo Código Civil, também pela Convenção Condominial e regras, né, do dia a dia do pessoal que ali habita. Houve alguma mudança hoje na direção, por exemplo, do prédio, do síndico, do subsíndico, das pessoas que fazem parte ali do conselho? Quais são as orientações novas que foram dadas? Sim, pelo novo Código Civil, as orientações dadas hoje, ele obriga a ter o conselho, o síndico e subsíndico, claro, e uma administradora. E principalmente o fundo de reservas. Então são estas realmente previstas no nosso Código Civil, com devidas alterações. Existe algum tipo de assembleia para alguma categoria de, por exemplo, assuntos gerais, a eleição do síndico? Como é que é composto isso? Olha, a assembleia é ordinária e extraordinária. A ordinária é aquela anual. E extraordinária é quando vai discutir algum assunto que extraordinariamente aconteceu naquele condomínio ou irá acontecer. Vamos supor aí, por exemplo, o prédio quer fazer uma reforma muito grande, quer trocar de elevador. Não que isso não possa ser discutido na assembleia ordinária. Mas alguns síndicos, como a ordinária é uma vez por ano, o que ocorre? É muita coisa. Então, eles optam por discutir assuntos de condomínio, reforma, essas coisas muito grandes na extraordinária. Também, caso houver algum assalto no condomínio, alguma coisa relacionada à troca de síndico, tudo isso pode acontecer na ordinária, mas alguns assuntos são tratados na extraordinária. E no caso, as assembleias ela tem convocações, é feito um arranjo para isso, né? Isso, todo condomínio, toda lei, ela prevê isso aí. Por exemplo, a ordinária, vamos falar aqui da ordinária, ela é anual, é obrigatória, tá? Ali já é determinado, então ela pode variar aí dos meses de janeiro a dezembro, não há problema algum, até mesmo janeiro, e ali é discutido, tem que ter a pauta, conforme o Código Civil prevê, por exemplo, se uma ordinária está prevista para as 19 horas, todo condomínio ele sabe que vai começar às 19 horas, só que tem ali uns 30 minutos de tolerância, 19h30. Depois dos 19h30, aí sim passa a ser o regimento do condomínio e também do Código Civil. Deixou de existir aquela segunda convocação? Quer dizer, você fazia a assembleia, tinha a primeira convocação e tinha uma segunda convocação. Então, a questão do horário. A primeira convocação é às 19h, como por exemplo, e a segunda convocação meia hora depois. Agora vamos aproveitar e responder várias perguntas de várias pessoas que têm aí problemas com condomínio. Primeiro, nós estamos conversando até no briefing aqui a questão da lei do silêncio. Como é que funciona no condomínio essa lei de silêncio? Eu vou fazer uma festa lá, aí a minha festa começa às 8 horas da manhã, é barulho o dia inteiro, incomoda todo mundo, vem um monte de gente estranha no prédio também, fora os familiares, e acaba com isso, tem pessoas adoentadas, tendo problemas até, se precisar fazer alguma coisa, fica meio complicado. Como é que se regula uma situação dessa? É a pergunta de uma das nossas pessoas. Olha, o pior problema do condomínio, dos condomínios, são os barulhos. E os barulhos são diversos. Tem pessoas que trabalham à noite e quer dormir durante o dia. Tem gente que trabalha durante o dia, que é a maioria, né? E quer fazer festa à noite. Então, hoje, o ranking mundial de reclamação dos condomínios são os barulhos. Segundo a prefeitura, porque aí é uma lei municipal, rege a lei municipal do PSIL. E no Código Civil e também junto à lei municipal é até 90, no máximo 100 a 110 decibéis. Só. Passou disso é excesso. Isso não significa que, por exemplo, digamos que em cima do meu condomínio, do meu prédio, tem lá jogos. E aqueles jogos, a pessoa fica ali o dia inteiro jogando, uma criança, um adulto. Aquilo incomoda? Incomoda. Então, no condomínio hoje, além da lei municipal, do Código Civil, também o bom senso ele prevalece. Não é porque ele está fazendo um barulho, talvez menos de 80 decibéis, que não significa que perturba. Se aquilo for continuado o dia inteiro, aquela coisa, ele vai ser, sim, punido, muitas das vezes orientado aquele condômino, que aquele barulho, por horas e horas, dias e dias, incomoda o vizinho. Então, isso cabe-se multa, primeiro o aviso, depois a multa. Se assim não for resolvido, procura o judiciário. Uma outra coisa,
Nesse caso, quem é que supervisiona essa questão do barulho dentro do prédio? Tem lá uma equipe de segurança que é contratada? Como é que funciona isso, afinal? Como é que funciona isso? Primeiro tem um regimento interno do condomínio. Lá está explicado e é explicável, altamente autoexplicável. Tá? Depois tem a lei municipal, lei do PSIL. Tem o Código Civil. O que acontece? O condômino, o proprietário que está incomodado, ele liga, chama alguém da portaria e peça para ele vir até o seu apartamento, na sua unidade, e ali ele peça para aquela pessoa ouvir aquele barulho. Eu faço isso no meu condomínio. Detectando que realmente aquele barulho está acontecendo, independente de horário. Pode ser durante o dia, à noite, independente. Detectou, aquele funcionário irá interfonar, porque não cabe o vizinho interfonar um para o outro, porque senão isso vai gerar briga. Você sabe que já aconteceu até morte, né, por conta disso. E ali é chamado. Aí, o que acontece? Para aquela pessoa que está fazendo barulho não contestar, o funcionário irá falar para ele, olha, eu estive na unidade daquela pessoa e detectei sim aquele barulho. Por quê? Porque senão fica o diz que não diz, que fica vizinho contra vizinho, alguém mentindo, alguém não está, e o condomínio não toma nenhuma precaução. Outra, deve se registrar no caderno, no e-mail de ocorrência, aí cada condomínio tem a sua ocorrência, tá? Tem que ter testemunha, não basta você falar, tem que ter testemunha, de preferência um funcionário ou alguém de fora. E ali você relata por 3 vezes. Se continuar, o síndico e a administradora é obrigatório multar aquela pessoa, daquela unidade. Então, não basta reclamar, tem que ter provas. E as provas, claro, de barulho, alguma outra coisa, é baseado em testemunha. No caso, é assim que eu procedo na minha unidade, no meu condomínio. A semana que vem nós vamos estar respondendo a uma pergunta sobre a questão, tem muito caso de agressões a síndico, a ameaça ao zelador e etc. Qual deve ser o comportamento nesse caso dos condomínios? A resposta que fica para a semana que vem. Eu gostaria que você deixasse também o seu contato, o seu e-mail, para que possam enviar perguntas também diretamente a você. Para a gente discutir, né? Isso. Bom, meu e-mail é advocaciatrindade@hotmail.com. Eu fico à disposição, doutora Silene, pode enviar perguntas, queixas, alguma pauta, né, que queira que a gente discute aqui, eu fico à disposição de todos. E o espaço Condomínio Dia a Dia vai ficando por aqui. Você continua no Tele Brasil Notícias. Condomínio Dia a Dia. Vamos agora falar do Ministério da Saúde, que lançou o Programa Nacional para a Redução de Filas de Cirurgias Eletivas no SUS e também realizou um investimento em torno de 600 bilhões de reais. O anúncio, inclusive, foi feito pelo presidente Lula durante a inauguração de uma unidade oftalmológica no Rio de Janeiro, onde cirurgias e transplantes de córnea serão realizados pelo SUS. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao Supercentro Carioca de Saúde para acompanhar a inauguração de uma unidade oftalmológica, que em um mês poderá atender até 52 mil pessoas. Lula deu um óculos para a menina Giovana, que foi a primeira paciente do centro oftalmológico. A unidade de saúde vai realizar cirurgias e transplantes de córnea. Aqui nas comunidades cariocas, a quantidade de pessoas que têm problema de catarata e que não sabem que é fácil operar, agora ele sabe que ele pode vir aqui nesse centro de oftalmologia e operar da catarata de graça. É uma operação que dura 10 ou 15 minutos, essa pessoa já está curada e pode enxergar outra vez. Durante a inauguração do Centro Carioca do Olho, o presidente Lula anunciou o lançamento do Programa Nacional para reduzir as filas para cirurgias, exames e consultas no Sistema Único de Saúde. Para agilizar o atendimento, o governo federal vai investir 600 milhões de reais. O dinheiro vai ser distribuído para estados e municípios de todas as regiões do país. A expectativa é de que esse ano as unidades de saúde realizem 450 mil cirurgias a mais do que em 2022. Cada estado poderá estabelecer as cirurgias prioritárias, de acordo com a realidade local.
Vamos começar com as cirurgias e vamos caminhar para os exames diagnósticos, para a questão das especialidades, de uma forma muito integrada com estados e municípios. Durante o evento no Rio de Janeiro, o presidente Lula também falou sobre a importância da campanha de vacinação. É uma questão da ciência. Se tiver 10 vacinas da Covid e 50 para tomar, eu tomo tantas quanto for necessária, porque eu gosto da minha vida. E eu acho que cada um tem que gostar da vida dos seus filhos, levar as crianças na idade certa. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala das empresas que estão inativas, que acaba validando a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo pela operadora. Vamos observar. Superior Tribunal de Justiça decide sobre rescisão unilateral de plano de saúde coletivo pela operadora. Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a inatividade da empresa contratante de plano de saúde coletivo autoriza a rescisão unilateral do contrato pela operadora. Segundo o colegiado, os beneficiários do plano coletivo são vinculados a uma pessoa jurídica, cuja inatividade rompe o vínculo e impede a manutenção do contrato. Com esse entendimento, a turma deu parcial provimento ao recurso especial de uma operadora de plano de saúde que buscava confirmar a rescisão do contrato com uma empresa inativa desde 2008. Os beneficiários sócios da empresa inativa ajuizaram a ação para anular a rescisão unilateral do plano coletivo empresarial que disseram ser imotivada. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reformar a sentença que havia julgado o pedido improcedente, considerou que a operadora criou nos beneficiários a legítima expectativa de que o contrato seria mantido. Ao STJ, a operadora afirmou que os dois únicos beneficiários do plano, donos da firma contratante, nunca informaram sobre o encerramento das atividades empresariais. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que a inatividade da empresa implica o rompimento do vínculo e, consequentemente, impede o cumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ministra argumentou ainda que os autores da ação, por serem os únicos sócios da empresa jurídica contratante e exclusivos beneficiários do plano coletivo, tinham ciência da inatividade da empresa e, por isso, não poderiam nutrir a expectativa de que o contrato seria mantido. Para a relatora, embora a rescisão seja legítima, a notificação da rescisão foi feita de forma inadequada. Dessa forma, apesar da inatividade, o colegiado determinou que os beneficiários sejam devidamente comunicados do fim do vínculo contratual, contando-se a partir daí o prazo para optarem por outro plano da mesma operadora ou para exercerem o direito à portabilidade de carências. Vamos falar agora do mercado editorial, porque uma pesquisa mostrou que o faturamento do mercado editorial no Brasil cresceu 8% em 2022. E o faturamento do mercado editorial brasileiro cresceu 8% somente em 2022. Foram movimentadas 2,5 bilhões de reais contra 2,3 bilhões no ano anterior. O volume de vendas também aumentou. 58 milhões de livros foram comprados, quase 2 milhões a mais do que no ano anterior. Com a pandemia, Silvio passou a comprar mais livros pela internet, hábito que permaneceu por causa dos descontos. Eu estou voltando a fazer compras pessoalmente, mas em muita baixa escala. Normalmente eu venho ver os livros e compro online, por causa dos descontos e tudo mais. Eu sempre comprei muita coisa, desde, 15, 16 anos, eu não me afasto de leitura, faz parte.
E eles não estão sozinhos. Os brasileiros estão comprando mais livros por um preço maior. É o que aponta estudo realizado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros em parceria com a Nielsen Book. No ano passado, foram comercializados ao todo 58,6 milhões de livros e o faturamento ultrapassou 2 bilhões e meio de reais. Um crescimento de quase 3% no volume de vendas e 8% na receita, no comparativo com o ano anterior. O preço médio dos exemplares ficou em R$ 43,42. Ficaremos atentos porque os efeitos de redução do poder de compra das famílias causado pela inflação, que também se reflete no aumento de preços de insumos na cadeia produtiva do livro, pode trazer dificuldades para a manutenção desse volume de vendas. Quem trabalha no setor diz que tem crescido o consumo de livros para o público jovem. O setor que mais cresce é o infantil juvenil e essas vendas dos livros para essa geração é disparado o que mais tem crescido. São os grandes fenômenos de venda, isso a gente sabe no mundo todo. Isso é uma ótima notícia, né? Porque imaginava-se que os jovens iam deixar a leitura do livro impresso em benefício de outros meios, mas isso não aconteceu. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. E vamos falar, antes de encerrarmos, agradecemos a sua audiência, do Real Gabinete Português de Leitura, que é a prova de que os cartões postais do Rio de Janeiro estão além das paisagens, que são paisagens natural. Observe que agora esta biblioteca foi eleita uma das 10 mais bonitas do mundo em um ranking feito através da agência que promove excursões e visitas guiadas a esses locais turísticos. E falando do Real Gabinete Português de Leitura, que na realidade é uma biblioteca que acabou sendo eleita uma das 10 mais bonitas do mundo, em um ranking feito por uma agência que promove excursões e também visitas guiadas. O Rio de Janeiro não tem apenas belezas naturais, né? E a prova disso é a quantidade de turistas e cariocas que visitam o Real Gabinete Português de Leitura todos os dias para apreciar essa beleza, que entrou no ranking das 10 mais bonitas do mundo, eleita por uma agência que promove excursões e visitas guiadas. Construído no século XIX e inaugurado pela princesa Isabel, a biblioteca foi criada inicialmente para ampliar os conhecimentos dos portugueses que residiam na então capital do Império. O Real Gabinete se transformou em biblioteca pública em 1900 e qualquer pessoa passou a ter acesso aos livros. O prédio tem um estilo arquitetônico que resgata o gótico renascentista do período neo-manuelino. São estantes gigantescas com diversas obras raras. E aqui está o maior acervo de literatura lusitana fora de Portugal. São, 350 mil livros e 185 anos de história. E nesse ranking das bibliotecas mais bonitas do mundo, Eliane, também estão a antiga biblioteca da Trinity College, em Dublin, na Irlanda, e a Biblioteca Pública de Nova York, nos Estados Unidos. A visitação aqui ao Real Gabinete Português de Leitura é gratuita e o espaço está aberto todos os dias úteis, das 10 da manhã às 5 da tarde. Então fica o convite para quem ainda não conhece vir apreciar. E esse foi o Tele Brasil Notícias desta semana, que agradece a sua audiência e estará de volta na semana que vem, contando sempre com apoios técnicos do João Vitor e do Pedro Henrique. Tele Brasil Notícias.